A noite viva se dissipa na claridade da morte. Essa é uma frase do Foucault, um trecho até de uma frase do Nascimento da Clínica, que ele mostra uma evolução da ciência moderna, algo que mudou assim em poucas décadas, poucos anos, né, mudou completamente a linguagem científica. Como é que pode, de uma hora para outra, você está falando alguma coisa atrelada a algo que você está vendo, e essa mudança do olhar muda tudo, né? Muda completamente a linguagem, muda tudo. Até o fim do século XVIII, mais ou menos, ele pega o exemplo de um médico chamado Pomme, que ele vai ver as membranas saindo, né, do corpo, a paciente tomando banho de 10 a 12 horas, e vai comparar aquilo a pergaminhos, né, envelhecidos que vão saindo e tal. E depois, logo depois, tem um Bailey, que é um outro médico, que já descreve aquilo tal como muito parecido com como um médico de hoje descreveria, cheio de linguajar técnico. Até difícil de lembrar, a comparação é mais fácil, né, com os pergaminhos. Mas aquele linguajar técnico do Bailey já é completamente diferente, e essa é a linguagem que acontece. O que aconteceu nesse curtíssimo espaço de tempo para poder a linguagem mudar tanto, ou o olhar mudar tanto, de uma hora para outra? Catedrático, bora discutir Foucault. Catedrático, bora discutir Foucault. A ideia, a princípio, né, é para discutir o Foucault, mas a partir do prefácio à transgressão, que ele faz ao Jorge Bataille. Nesse prefácio, eu encontrei, pelo menos, existem, né, não é que eu encontrei, mas existem analogias, coisas muito próximas, entre o que ele diz nesse prefácio e o que está dito no Nascimento da Clínica. É o que ele chama de espaço vazio, né, de um lugar que não tem mais uma analogia propriamente dita acontecendo, uma comparação, as metáforas. Né, se você lembrar da Palavra e as Coisas, por exemplo, do livro, né, ele vai falar sobre a literatura, a linguagem na época clássica, que são feitas por comparações, né? O micro é igual ao macro e tal, né? Tudo associado. Você tinha um mundo prévio, vamos dizer assim, um mundo previamente ordenado, que era as narrativas de ordem teológica. E quando rompe isso, né? Quando existe o homem se vê diante de sua finitude, esse mundo que antes era totalmente ordenado, ele deixa de existir. Então, quando ele vai fazer o prefácio à transgressão, falando sobre o Jorge Bataille, vai falar que a transgressão acontece exatamente nesse espaço vazio, nesse espaço onde não existe mais o lugar do sacrifício. Porque se fosse falar na linguagem antiga, na linguagem ainda religiosa, com resquícios de religiosidade, você estaria fazendo um sacrifício, um sacrilégio, estaria dentro de uma ordem de rituais, só que a transgressão acontece num lugar onde você não tem esses interditos, onde não tem exatamente essas proibições, essas coisas claras. Você rompe com limites para poder criar novos limites, e desses limites, outros limites, é como se fosse quase que um jogo. É o que ele diz, assim, eu acho interessante uma leitura do Foucault a partir, por exemplo, como é que é? Isso não é um cachimbo, o comentário que ele faz ao René Magritte. Porque o que representa o quê? Eu acho que o básico desse ensaio é isso. O que representa o quê? Você já não tem mais uma ordem ali constitutiva, o soberano, né, que era o principal, e a corte. Aí você vai na hierarquia, os servos e tudo mais. Você tem o que se chama de modelo representativo. Porque esse ensaio sobre o René Magritte dialoga diretamente com a introdução à Palavra e as Coisas, onde tem o fim desse soberano, né, onde o Velázquez abre o espaço para que esse soberano, né, pela reduplicação do olhar, né, do pintor sobre o soberano, esvazie esse espaço absoluto ocupado anteriormente pelo rei. E isso aí, de alguma maneira, é atualizado nas pinturas, nas artes do René Magritte. Então, o que referencia o quê? Você já não tem mais essa dupla referencialidade. Se você já não tem mais uma dupla referencialidade, você já não tem nem mais uma dialética propriamente dita. Você não tem mais síntese, antítese. Não.
tese, antítese e síntese, né? Uma coisa se atrelando à outra. Você tem uma suposta barreira, você rompe essa barreira, né, supera, cria um outro limite, vira um jogo de criação. Eu estou falando, um jogo de criação de transgressões contínuas, né, de barreira. E é nisso que o Bataille vai falar, né, que vai mostrar que está o lugar da literatura, né, nessa transgressão contínua. O Foucault vai apontar, eu estou fazendo aqui uma distinção quase entre Foucault e Bataille, mas o Foucault se inspirava muito no Bataille na época, né? O Bataille e o Blanchot são duas figuras importantes. Talvez o Foucault tenha até se inspirado mais no Bataille do que no próprio Blanchot. E depois meio que deixou isso de lado e tal, e já o Blanchot, que também tem essas questões da literatura com a morte e tal, não é tanto a literatura e o mal igual o Bataille, né? Já é alguém que o Deleuze usou muito, né? Eu acho que são dois filósofos que dialogam, mesmo não estando diretamente falando entre si, o Foucault e o Deleuze, e o Bataille e o Blanchot também é interessante essa dupla, né? Criando esses pares aí, antinômicos. Mas enfim, então o Foucault está, né, enfim, embebido dessa coisa toda batalhana ainda nessa coisa, então ele né, tá se inspirando nisso. Então a ideia é a seguinte, para o Bataille a literatura se dá nesse limite transgressivo, que ele vai associar à morte, a literatura e o mal, a literatura ao lado da morte, que é uma morte diferente da do Blanchot. Enfim, não vou falar aqui porque senão desvia, que fica bem diferente, apesar de serem, também dá para você colocar numa associação. Mas o que acontece? Essa morte é esse desejo do ser humano de ultrapassar os seus próprios limites. Ele vai associar a morte ao ato do erotismo, né? Então os orgasmos são como pequenas mortes, né? E a morte, vamos supor assim, o sacrifício, por exemplo, nas touradas, tem toda a história lá do Jean Léry, né, com as touradas. Eu esqueci o nome do livro, que é bem bacana quando ele descreve as touradas e tal, né? E esse ato sacrificial, né? Mas o Foucault vai colocar que não é bem um sacrifício de ordem religiosa, mas são questões de colocação, né? Ah, porque eu passo, por exemplo, né? Tem Pasolini, fulano, fala de mimesis. Mimesis é um termo antigo também, associado a coisas religiosas, mas cada um escolhe o seu referencial, né? Mas esse sacrifício, quando coloca, né, a pessoa, vamos dizer assim, deformada, ensanguentada, excedendo o próprio ser, esse ato. Vamos ver a cara, né, de alguém, né, no orgasmo e tal, ou enfim, ou num sacrifício qualquer. Você vê que é muito parecido, né? Você vê esse ser se excedendo. Então isso são pequenas mortes, onde, né, através do orgasmo, da relação sexual, você tenta ultrapassar o seu próprio limite enquanto ser. O Foucault chega a pegar uma referência do O Céu Azul, que é o nome da novela do Bataille, mas essa referência é foda, porque, na verdade, o céu Azul, o personagem lá, o protagonista, está no cemitério com a mulher, e realmente olhando o céu estrelado e tal, não é nem o céu azul do sol, né? O céu azul da noite, né? É um céu noturno. E ele faz a associação da vagina da mulher com as covas que estão ali do lado, é como se ele estivesse profanando túmulos, né, durante o ato. Então, tem essa questão toda da literatura estar lidando com o mal, né? Propriamente falando do Bataille, propriamente dito. A literatura está lidando com o mal, está lidando com o limite, com o limiar. Mas o que é o bem e o mal, né, segundo o Bataille? Que é no sentido até bem nietzschiano também. Por quê? Né? Enfim, pouco importa. Mas por quê? Porque o bem, ele pode ser utilitário, né? Ah, vou fazer o bem porque, pô, claro, né? Não vou ter problema com a justiça, o pessoal vai achar que eu sou gente boa. Isso, né? Isso num certo sentido, e no outro sentido de virar cidadãos de bem, né? Esse pessoal que é cidadão de bem, que a gente sabe que é o cidadão da dupla moral. Mas aí se faz para poder receber benefícios sociais, benefícios, né, da coletividade. E o mal também, igualmente. O mal, se for visto do ponto de vista utilitário. Você rouba, né, para ganhar um benefício, aí mata porque a pessoa está te perturbando por alguma coisa e tal, você ganha um benefício, né? Enfim, a pessoa já não te perturba mais, etc. Ou mata por outros motivos, enfim. Então o mal, né, o dito mal pode ser utilitário, o cara só para poder receber uma recompensa ali imediata, o bem também para poder receber uma recompensa imediata,
E então a literatura estaria nesse sentido para além do bem e do mal, né? É um mal com M maiúsculo, que coloca porque é mal, mal porque coloca o ser humano diante dos seus próprios limites. Essa é a ideia. E aí, é curioso porque quando Foucault está falando da ciência, que a princípio não teria absolutamente nada a ver com, né, com a abordagem do Bataille, né, não tem nada a ver, mas quando ele vê a noite viva se dissipar na claridade da morte, ele vai ver como a morte é algo que traz o sentido da vida. É isso que ele vai dizer que os cientistas estavam vendo. A ideia do Bichat, aquele médico, né? Abram os cadáveres, né? Tragam-me cadáveres, vamos abrir os cadáveres, porque é ali que é onde está o caminho da ciência. A ciência se dá a partir da autópsia, do olhar. E é nessa noite, né, da morte, na noite viva que dissipa, a noite viva se dissipa na claridade da morte. Isso, a morte abre um clarão, que é onde se reconstitui através dos traços deixados no corpo o que aconteceu, a patologia que levou, né, aquele desenlace. Então você retraça a vida a partir da morte. E não era assim na medicina anterior, porque você via só pelos sintomas, né, pelos sintomas mesmo tradicionais, algo que poderia ou não conduzir à morte. Tanto que tinha uma coisa do período crítico, né, quando fala de crítica, de crise, né, é exatamente esse período crítico onde os médicos, desde a antiguidade, né, vão ver se o paciente vai passar por aquilo, sobreviver, ou se vai ser algo derradeiro final, né, o período crítico. Exatamente isso. Então, dentro dos próprios sintomas, você tentava medir a extensão para saber se ia desembocar na morte ou não, e ponto final. Mas a partir da morte você enterra e acabou, né? Reza, faz o que for. O que os médicos começam a fazer? Fazem um processo inverso, começam a pegar os cadáveres, né? Abrir os cadáveres e ver a vida acontecendo ali, né? Se reconstituindo a partir dali. Então também é um ato de profanação, entendeu? Mas isso é operando na ciência. Aí tu vê como tem uma inspiração aí batalhiana, né? Sei lá, tu pega um comentarista do Foucault, tradicional, professor, porra, foda, bom pra caralho, Roberto Machado, né? E ele vai falar assim das influências da literatura no Foucault falando do Sade, falando do próprio Bataille, falando de uma galera, mas não chega ao ponto de enxergar como isso, essa visão de mundo, dessa vanguarda que o Foucault viu, né, enquanto ele estava se formando, aqueles são Bataille de uma geração anterior, Bataille, Blanchot, Klossowski, Walter Benjamin, uma galera, né, a vanguarda um pouco anterior. Tudo isso que o Foucault viu, né, que serviu como elo formativo para ele, né? Então isso acaba repercutindo na produção. Então se serviu para ver esses nexos entre a literatura e o mal, para o Bataille, serviu para o Foucault depois falar do nascimento da clínica, sobre a questão essa questão da mudança da linguagem, né, médica, que é uma espécie de apêndice também da palavra e as coisas. Aqui, no caso, é quase um metacomentário a palavra e as coisas. Você pega a palavra e as coisas, pega o nascimento da clínica, pega o livro dele sobre o René Magritte, e até hoje em dia está disponível na internet, espero que ainda esteja, enfim, mas foi uma tradução que saiu numa revista acadêmica em 2017, se eu não me engano, que são as palestras que o Foucault deu na Tunísia sobre o Manet, né? Aquele pintor lá. E aí, o pintor francês, né? Do início do impressionismo, a Olímpia, né? Tem a história da Olímpia, mas ele não se detém tanto na Olímpia, mas tem essa coisa da claridade. A própria Olímpia é isso, né? Um quadro chapado, né? E a Olímpia é esse brilho que sai de dentro do quadro, o brilho já não vem mais de fora, né? Que vai iluminar, um brilho externo que vai iluminar o que está dentro, né? Os pontos de fuga e tal, aquela história tradicional, mas o brilho sai do próprio centro do quadro, né? Aquela Olímpia, aquela mulher brancona brilhando, mas ele faz uma reconstituição assim, que é genial, né? Então o quadro funciona quase como um quadro-objeto, uma pintura-objeto. Tem uma série ali, ele vai mostrando como é que o Manet vai fechando a representação, né? Vai colocando blocos, para exatamente fugir desses limites tradicionais da pintura renascentista, e vai criando essa pintura em forma de coisa. Isso é sensacional, uma leitura sensacional. É pequenininho, sabe? É um texto pequenininho e
E é impressionante, é muito legal. Então tem a ver com o que se estava fazendo ali nas vanguardas, né, da época. Bom, estou atingindo aqui o limite do que eu estou me permitindo fazer aqui no YouTube por enquanto, mas o negócio é o seguinte, desculpa. Vai ter uma série, 3 textos, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, né? Mas de 3 textos no Substack, explorando com mais detalhes essa questão do Bataille com Foucault. Tem uma coisa que é muito importante, que é exatamente sobre o ser da linguagem e a coisa da história da sexualidade. De repente dá para pegar isso num vídeo mais para frente. Agora não vou prometer isso não, mas isso está lá no Substack. Tá? Então... E tinha mais uma palavrinha para poder falar, rapidinho. E lembrando aí para se inscrever no canal, e se inscreve logo, não é possível que todo o programa, todo o vídeo, tem que ficar igual esses idiotas aí falando para se inscrever toda hora, não existe isso. Implorando. Na verdade, o que eu quero lembrar é o seguinte, independente dessa questão toda das vanguardas e tal, de como é que funciona isso, tem muitas associações, dá para dar uma aula aqui direto, se deixar eu ficar falando, eu vou direto, né? É 1 hora e meia, é isso que eu estou deixando de fazer aqui no YouTube, porque, né, para respeitar aí o seu tempo e a sua inteligência, né? Deixa quieto, vai para o Substack, vai para minha escola lá da Engenhoca, a Engenhoca, né? A engenhoca.com, vai para o meu Instagram, acompanha outros lugares, enfim, de pouquinho em pouquinho é mais fácil do que, né, um galudão, uma coisa grandona, de uma vez só, né? Enfim, cada um com as suas preferências. Você prefere umas aulas mais completas, vai na minha escola que tem. Então, a questão é exatamente, eu só queria marcar uma coisa, né? Se isso constitui a própria ser, né? O ser moderno, as inovações modernas, esse transgredir com os limites, brincar com os limites, quando a gente pensa, né, em termos de literatura, o que o Foucault está vendo é o fim do centro, né? O fim do sistema representacional. Então também é o fim desse homem, né? Esse homem que é essa imagem desenhada na areia, que some, com essa coisa da palavra e as coisas. Isso é exatamente o fim da antropologia, de um modelo, da antropologia não do Lévi-Strauss, né? Como diz o Santiago, a antropologia é a consciência ferida europeia. A antropologia do Lévi-Strauss é a consciência ferida europeia, né? Isso a gente pode achar bacana, esses antropólogos, mas né, a gente tem que ir além, ou bem além deles. Eles estão dentro desse síndrome da culpa. Então isso acaba, né? Esse mundo se descentra, entra um mundo acentrado ou outras, né, referencialidades. Realmente o mundo passa a ser hoje, né? Por exemplo, pode pegar o cara mais mainstream do mundo, do universo, um puta de um reaça, né? Que às vezes ganha um prêmio Nobel, entendeu? Que é o que mais tem, os caras, né, sem nenhum valor, sem nenhum caráter, ganhando alguns prêmios assim. O Nobel é muito bom de fazer isso, né? O Nobel gosta de nomear pessoas sem caráter. Mesmo esse cara sem caráter, ou esse cara muito mainstream, esse cara qualquer, ele vai, né, no caso da literatura, ele vai falar sobre a literatura africana, a literatura latino-americana, até se ele puder dar uma literatura asiática, né, o Japão e tal. Não sei como é que está a China nessa situação hoje, outros países asiáticos, mas ele vai dar uma entendeu? De democrata, de liberal, faz parte. Se você não absorver esse cânone que vem dos chamados países do terceiro mundo, né, antigamente chamado assim, você meio que não pertence, né, a esse meio literário. Então isso já faz parte desse contexto. Então o que você tem que fazer hoje? É claro que, né, enfim, muitas coisas, mas se fosse pensar em uma só, né, o que você tem que fazer hoje para poder não ficar nessa de liberal, acomodado e achando tudo legal, e que bacana, Borges e sei lá, aquele Mbembe e sabe, qualquer autor aleatório qualquer, sabe, mas todos são domesticados, todos são domesticáveis. Assim, no próprio domínio da literatura a gente pode ter vários exemplos, mas eu acho importante destacar que a gente tem que questionar as próprias teleologias criadas pelas histórias da literatura, que ainda ficam muito associadas ao Lukács, por exemplo, que era alguém que seguiu o modelo hegeliano, modelo e cópia, né? Seguia esse modelo
né? O Balzac é melhor porque expressa as contradições de classe, né? Melhor as contradições de classe que vem depois do Balzac, que está em decadência. Até o Eric Auerbach, que é mais liberal, se comparado ao Lukács, também vai desembocar já no Stendhal, então tudo se desemboca nessa espécie de realismo europeu. Tu pegar o Jacques Rancière, ele também vai ser o Flaubert, o modelo dele, né? Ou seja, tudo desemboca ali e você tem derivações. O João Adolfo Hansen, ele tem um texto muito interessante, esqueci o nome agora, se alguém me perguntar eu vou saber, que ele é professor de História Colonial, né, lá da USP. Quando ele saiu da USP, ele ficou, enfim, o pessoal gostou da Sátira e o Engenho, aquele livro dele. Ele foi para outras universidades, ficou um tempo na UERJ dando aula. E aí, quando ele voltou para a USP, o pouco espaço que ele tinha na USP, ele perdeu. Ele ainda tinha uma ou duas matérias obrigatórias ali de literatura colonial e isso acabou. E aí ele vai sacaneando, né? Ele ficou pé da vida, ficou puto, e vai sacaneando, falando, cara, olha só, você tem o romantismo que prepara o realismo, né, que é a culminância, e depois o modernismo, que é uma espécie de pós-história, e você fica nesse modelo circular, que é uma adaptação do modelo da história literária a partir da Europa, que esse modelo é eurocêntrico. Você vê que não tem, né, não está propriamente descentrado, você ainda está dentro de uma teleologia. É o que Foucault fala, a gente está transgredindo limites, às vezes aparentemente transgredindo limites, mas só estamos repetindo palavras de pessoas que já falaram antes de nós. Até que ponto a gente está só repetindo, a gente é só comentador, ou até que ponto a gente está fazendo algo diferente. Isso era o que o Foucault falava, que eu acho que era tão... Ele repetia isso muito, né? Devia ser muito interno. Às vezes ele tentava se enxergar fora disso. Mas a questão é essa, quando você está seguindo esses modelões, você está repetindo padrões, repetindo comentários, repetindo um monte de gente, e não consegue colocar a sua voz própria. Então é interessante questionar esses cânones, né? Questionar esses cânones literários e... Bom, e é isso, né? Eu acho que é uma tarefa básica aí de quem estuda literatura, de quem gosta de literatura. Então eu segui aqui um vídeo sobre o Said, um vídeo sobre o Cândido e agora esse vídeo Foucault Bataille, fechando com cânones literários, que fecham, né, um tríptico aí, né? 3 vídeos aí sobre literatura, não sei o que virá depois. Pode ser até que eu me aprofunde um pouquinho mais no Foucault, porque eu gosto muito do Foucault, mas vamos ver, tá? Então é isso, gente. Beijo para vocês aí, né? Me siga nas outras redes, vai lá na minha escola, né? Dá um alô lá e vamos continuar essa conversa que tá ficando bacana aqui, essa nova fase do canal. Um abraço.